Boa noite a todos. Que essa luz do Mestre Jesus, que sempre abrilhantou esta casa de décadas, como nós aqui vamos apresentar esta casa de luz e amor há tanto tempo em nossa cidade, nos envolvendo com essa luz, para que assim possamos ter nesse campo de tratamento espiritual, de busca das nossas inquirições, esta casa sempre nos abraçando e nos ofertando com o seu amor, através de tarefeiros abnegados de tantos tempos atrás, de tempos atuais, nos trazendo sempre essa possibilidade de aqui estarmos recebendo, sempre. E eu hoje, ao adentrar esta casa, em dia de aniversário desta casa, nós que fomos presenteados com livros, com o carinho que somos recebidos sempre, então isso nos traz assim uma alegria no coração, uma felicidade de podermos estarmos todos juntos participando dessa seara de luz e de amor. Então damos sempre graças ao nosso Pai amoroso e a Jesus, que é a luz do Mestre, aonde essas sementes foram plantadas, as casas espíritas, essas células de amor que se espalharam pela nossa cidade, para que todos nós possamos assim ser tratados dentro das nossas necessidades. Então é com muita alegria e reverência a espiritualidade aqui que se faz presentes, desses ceareiros do bem, que desde eras já trabalhando por esta casa, já do plano espiritual, e nos informam a espiritualidade de Chico Xavier, através de Emmanuel, quando ele faz essa pergunta a Emmanuel. Esse vídeo está na internet, é ele próprio falando, não é o Chico me disse, mas ele próprio contando esse fato, muito interessante. Ele pergunta a Emmanuel: onde estão os franceses? E Emmanuel responde a ele que já os franceses, já ligados a essa seara do Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, já vinham reencarnando no Brasil, em sua grande maioria. Em torno, até aquela data, ele dá um número em torno mais ou menos de 20 milhões de franceses já haviam encarnados e muitos outros estariam também por vir. Por que isso? Porque houve essa transposição do Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita, rediviva, o cristianismo redivivo, retornando ao mundo, mas agora direcionando a essa pátria, a pátria do Cruzeiro do Sul. Então, com essa informação de Emmanuel, nós vamos começar a entender esse movimento que houve aqui em nossa cidade, e que espíritos eram estes, na verdade, com esse olhar espiritual do entendimento das vidas sucessivas, daqueles planejamentos ao qual nós iniciamos numa encarnação e não dá tempo de findar, mas quando nossa essência, nossos corações e nossas mentes está verdadeiramente ligado a esse trabalho de amor e luz, retornamos e damos continuidade. E assim aconteceu com a nossa casa. A nossa casa é um exemplo vivo desse retorno da pátria espiritual, desses espíritos que com certeza já se encontravam vinculados com o Evangelho de Jesus. E aqui na nossa cidade, então, começam a fazer esse movimento. E nós iniciamos com dois nomes em especial dessa casa, não poderia ser, o Cícero Victor e Dona Zilda Victor, aonde nós temos a informação inicial que eles já tinham essa atividade de frequência no Centro Espírita Friburguense, localizado no centro da nossa cidade, se eu não me engano, a Avenida Ponte Bittencourt, e ali se encontravam já trabalhando, realizando essas tarefas, se dedicando também ao amor, com muito amor ao abrigo Amor a Jesus, esta casa ao qual eles também foram diretores, presidentes e também
moradores dirigindo aquela casa, moravam também naquela casa. Então, fazendo já desde esse início, esse movimento nós percebemos de amor ao próximo, desse movimento de caridade aos vovôs e às vovós que ali se encontravam. Esses espíritos já traziam na sua essência o amor ao Evangelho do Cristo, mas o amor de tarefa, o amor da prática, da vivência atuante, não só na forma de palavras. E então, logo após esse primeiro período da história da nossa casa, esse casal, por necessidades de família e tudo mais, vem para Olaria, para o bairro de Olaria. E com certeza, meus irmãos, esse casal, sem sombra de dúvida, com seus familiares, já realizava o culto do Evangelho no lar. Nós não tenhamos dúvida disso. Mas olha só que interessante. Em 1947, com a realização do culto do Evangelho no lar, que com certeza, como foi dito aqui, já era comum nesse seio familiar, começam a se agregar amigos. Olha, amigos queridos começam a frequentar então esse culto do Evangelho no lar nessa data de 1947, ao qual nós aqui vamos trazer alguns nomes, mas nós não vamos nos prender a nomes, porque são muitos irmãos ceareiros e tarefeiros e podemos estar sendo injustos não mencionando todos. Mas nesse particular, na casa, como nós temos essa informação, e digo de passagem, essas informações nós temos no jornalzinho do Caminheiros, e esse jornalzinho nós não temos mais ele físico, por questões da pandemia e tudo mais, que houve umas modificações. Mas no site, não está escrito aqui, mas o site Caminheiros do Bem, vocês adentram na internet, buscam, vai aparecer Friburgo, o site Caminheiros do Bem, vocês vão adentrar no site, e ali tem todos esses jornaizinhos, onde nós podemos nos informar, e muito rica essa informação, lá vamos encontrar em detalhes, todas essas informações ao qual aqui eu vou falar assim bem resumidamente, até por causa do tempo. Mas lá o material, fica aí o convite a todos buscarem no site do Caminheiros do Bem. Então esses irmãos e amigos queridos, Clarinda Holtz, José Teles de Matos, Cesarina Matos, José Ramos Neto, Luzia Lengruben Ramos, Margarida Cabral, Antônio Correia e outros irmãos. E o nosso querido amigo Haroldo Dutra Dias, ele vai dar-nos uma informação muito bacana para nossas reflexões. Ele vai nos dizer que a nossa caminhada atual, nesse momento atual que nós estamos lutando, estudando, aprendendo, mas acima de tudo, em cima dessas bases já construídas para que nós possamos caminhar, nós estamos sobre ombros de gigantes. Ombros de gigantes. Ou seja, esses irmãos pioneiros, ao qual aqui alguns nomes nós citamos, e muitos outros que aqui já estão presentes, esses são os ombros de gigantes. São através do trabalho árduo, da caridade, desse movimento de amor, da construção dessa casa de amor, que nós estamos aqui hoje, também na mesma oportunidade desses trabalhadores da primeira hora. Nós estamos aqui, que não faliram, digo-se de passagem, são trabalhadores da primeira hora que cumpriram a sua missão. Estamos aqui nós agora, trabalhadores, que seja da segunda hora, da terceira hora, que hora que seja, mas estamos sobre ombros fortíssimos que nos dão a sustentação moral e intelectual para aqui estarmos. Então, só agradecimentos a esses irmãos, pedindo sempre as luzes do Mestre Jesus a esses queridos irmãos. E vamos percebendo então que na verdade o que houve aqui nessa reunião deste culto do Evangelho do Lar, nada mais, nada menos que coincidência. Não foi coincidência, foi sim um reencontro de almas.
reencontro dessas almas, se unindo em torno desse evangelho no lar. E ali, com muita assiduidade, comprometimento, mostrando a espiritualidade, esse vínculo, essa ligação com a equipe espiritual também, que com certeza já se encontrava ligada a esse grupo. Então, nos informam os amigos que numa dessas reuniões, recebe então a Zilda Victor uma orientação da espiritualidade, dizendo então que era chegada a hora de fundar um grupo espírita. Então os participantes se reuniram e várias vezes às 15 horas do dia 13 de outubro de 1957, ou seja, 10 anos após a reunião de afinidade espiritual, moral e de ideal espírita terem se unido em 1947, por isso nós contamos, como a Aureli falou no início, 10 anos antes já se havia esse grupo, com certeza, é porque foi necessário 10 anos para mostrar a verdadeira intenção, a verdadeira ligação, fechando esses elos de amor com a espiritualidade, uma responsabilidade muito grande para esses irmãos, um compromisso altíssimo, diria, uma missão grandiosa para esses irmãos fundarem uma casa. Então, em 1957, a 13 de outubro, aconteceu então a fundação do Grupo Espírita Caminheiros do Bem, que ficava na rua Vicente Sobrinho, número 12, em Olaria, a rua do antigo Detran. E um ano depois, em 18 de outubro de 1958, fundava-se a Mocidade Espírita Inácio Bittencourt. E em seguida teve início a aula de Evangelho. Aqui eu queria abrir um parênteses, porque a FEB, ela nos dá uma biografia do Inácio Bittencourt. E nós vamos entender esse mentor da nossa casa, essa ligação com esse grupo, o porquê desse ocorrido. Porque, como foi dito anteriormente aqui na leitura, esse grupo era assíduo no ideal espírita, já vinha de caminhadas terrenas ou caminhadas na espiritualidade com o ideal espírita, vinculados nesse trabalho do Evangelho do Mestre Jesus, nesse trabalho ativo de amor. Então nos informa a FEB que esse irmão Inácio Bittencourt, ele nasceu em 1862 e desencarna em fevereiro de 1943. E em resumo dessa biografia, eles nos falam o seguinte, que ele foi um desses abnegados que só se alegravam com a alegria do seu semelhante. Olha o sentimento desse irmão encarnado. Jovem, ele era um jovem quando chega aqui ao Brasil. Mas ele, quando ele começa esse movimento dele no bem, a alegria dele era a alegria do outro. Ou seja, ele era abnegado, sim, nesse sentido, como vamos ver aqui, porque a alegria dele não estava na construção dos seus interesses materiais, projetos de vida, vou realizar isso, porque vamos perceber aqui, ele era um homem inteligente, muito inteligente, com capacidade intelectual, mas não, ele não busca esse caminho, recebe convites no campo político, ele os recusa, porque o foco dele era o amor verdadeiro, o amor ao próximo, porque o nosso aferidor da nossa caminhada é o próximo. É com ele que eu vou estar me aferindo, porque é ele com que eu vou encontrar os desafios da realização do bem que eu quero para ele. E é um desafio nós realizarmos o bem, o trabalho no bem. Então, ele surge nele espontaneamente, sem muito qualquer esforço de planejamento, a sua mediunidade, que era uma essência da sua alma boa e sempre disposta à prática do bem. E olha, ele foi um estudioso, esse detalhe aqui é importante para nós, porque o forte da nossa casa
da nossa casa é o estudo. Por isso sempre realizamos aqui a mesa, quando estamos à direção, todos nós aqui na direção, esse convite a todos: venham estudar, venham compreender, venham olhar agora a nossa caminhada de uma forma agora raciocinada. E é isto que esse irmão querido, ele realizou, porque através de uma dificuldade física sua, de uma doença, ao qual ele foi curado, através de um médium, então ele levanta essa questão, ele fala assim: como médicos estudiosos, firmando-se em universidades e faculdades, não conseguiram me curar. E alguém que desconhecia totalmente a medicina, não era médico, muito pelo contrário, era uma pessoa do vulgo comum, através da mediunidade o cura. Então, quando ele levanta essa inquirição aos espíritos, então ele recebe a mensagem: vá buscar no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos as questões, as reflexões profundas que você terá que realizar. E assim ele faz, ele adentra esse campo de estudo. E ele funda também um jornal, ao qual durante mais de 30 anos ele se tornou conhecido e apreciado. Esse jornal que tinha um vínculo de divulgação doutrinária. Fundou o Centro Caritas, juntamente com Samuel Caldas e Viana de Carvalho, presidindo então até a sua data da sua desencarnação. Tomou então por parte ativa na fundação da União Espírita Suburbana e do Asilo Legião do Bem, que acolhe vovozinhas desamparadas. Novamente eu falo, coincidência com os nossos irmãos Cícero e Dona Zilda, que adentram o lar amigo, o lar amor, abrigo, amor a Jesus? Percebemos então que já tem um vínculo desse mentor com essa casa e com os trabalhadores desta casa. Inácio Bittencourt foi um exemplo vivo de virtudes santificantes. O que é santificar? O que é santificar o nosso dia, santificar a nossa caminhada? Realizar o bem, com todo o amor e a sinceridade do nosso coração. A todos os golpes de malquerência e a todos os gestos de ofensa, sempre replicava com o sorriso e o perdão. Perdoai aqueles que têm vos ofendido, não é a lição do mestre? Então assim também ele o realizava. Soube sempre ser tolerante e compreensivo para com aqueles que o criticavam. Levou sempre a assistência material e espiritual a todos aqueles que necessitavam. Vamos perceber aqui outra ligação do trabalho com a nossa casa. Fazendo com que sua ação fecunda e benfazeja se baseasse sempre nos lídimos preceitos evangélicos, pois, como poucos, ele soube viver e praticar os ensinamentos do mestre Rabi da Galileia. Falando com clareza e simplicidade, esforçou-se sempre em desvendar para os seus semelhantes o véu que oculta as verdades eternas que os homens chamam de mistérios divinos. Então, nas suas palavras, ele trazia sempre a simplicidade da explicação, porque ele sabia que aqueles que estavam ali ouvindo talvez não tinham o conhecimento, em sua grande maioria não tem o conhecimento, tem as mentes ainda conturbadas e aflitas, querendo compreender a nossa jornada, a nossa vida. Então ele trazia palavras simples, as verdades, trazendo então as informações que por nós éramos considerados mistérios, e o véu novamente tirado com todo o carinho, com todo amor, na simplicidade, repito, das suas palavras, para que todos o pudessem compreender. Caminham sempre sem protestos ou lamentações, que a vida bem vivida desse grande propagador do Espiritismo possa nos servir de bússola, a fim de nos orientar nos momentos de vacilações e tribulações. E o que o Caminheiros, esta casa,
através da equipe espiritual, através dos irmãos aqui encarnados, realizam. É sobre a inspiração desse querido irmão, mentor espiritual da nossa casa, Inácio Bittencourt. Com o crescimento, então, das atividades, transforma-se de grupo para Centro Espírita Caminheiros do Bem. E, então, no segundo ano de sua atividade, a diretoria, então, adquiriu um terreno na rua Prefeito Gustavo Lira, número 55. Fundos com a colaboração de alguns irmãos, onde foi construída uma sede provisória em madeira e um ano depois, então, se levantando a sede própria. Ressaltando que quando se levanta uma estrutura espiritual vinculada ao Cristo, a sua estrutura vinculada ao Cristo, ela está sustentada pela pedra angular. O que seria essa pedra angular? A pedra angular, vão nos dizer os profetas Isaías e outros mais profetas, como também João, na sua literatura, no seu Evangelho, que a pedra angular é Jesus Cristo. Então, todo o edifício religioso, no campo da religião, que ele traz a sua estrutura, a sua base, o Evangelho de Jesus traz o Cristo, ele tem uma estrutura que não vai ruir nunca. E nós vamos ver isso agora acontecendo. Funcionando então no local das atividades do Caminheiros do Bem, funcionou o grupo de alcoólicos anônimos, olha, acolhia, né? Funcionando ali próximo, e uma escola primária, com o nome de Escola Cícero Victor, dirigida pela professora Odêmia Silva, até fevereiro então de 1979, quando foi totalmente danificada por uma barreira que caiu e destruiu a sua estrutura. Olha que interessante. Aí pensaremos nós com a nossa mente materializada. Ruiu, falou que não ruía, não era a base no Evangelho de Jesus. Como ruiu? Como foi destruído um templo religioso? E quem disse que o templo foi destruído? Quando Jesus, se referindo aos judeus, quando ele fala da destruição do templo, que ele se refere a ele está falando dele, ele fala assim: vocês vão destruir esse templo, e esse templo em 3 dias vai se reerguer. Que templo Jesus falava? De templo de pedra? Não, ele falava dele. Ou seja, as intempéries do nosso planeta, tão natural, que tanto nos assustam, não impede jamais o movimento do amor. Se esse amor estiver fincado nessas bases dessa pedra angular, não. E o que ocorreu então com essa equipe, com esses trabalhadores? Foram buscar uma casa irmã. Aquele espaço físico não teve mais e o trabalho parou? Não, não para. O trabalho jamais vai parar. Jamais o trabalho do bem ele vai se estancar. Porque eles foram se unir ao Centro Espírita Fé e Fraternidade do Cônego, que em julho de 1981, gentilmente cedido pela sua diretoria, trabalhando em conjunto com casas irmãs, porque o espaço físico pode nos separar, mas nós, quando falamos de casas irmãs, não importa a distância. Para nós espíritas, sabemos que é o pensamento que viaja muito, muito, muito mais rápido do que a luz. A ciência está para descobrir isto. Já chegaram a uma conclusão que há algo mais rápido do que a luz, só não sabe o que é, mas é o pensamento. Então, as distâncias físicas não nos impedem de estarmos ligados às nossas casas irmãs em corações, e uma sempre auxiliando a outra. Sempre ocorreu isso, sempre vai ocorrer, porque as intempéries do mundo, nós estamos aqui inseridos. Mas a espiritualidade, se movimentando, procura então um outro local, incluindo os irmãos aqui encarnados, e adquirir então um terreno. Agora conseguem um terreno próprio, onde havia uma pequena casa. A rua, a nossa rua,
Presidente Bacher, número 14. Então, onde nós estamos aqui, havia uma casinha pequenininha, e ali nessa casinha começou a funcionar durante um ano, ocupando a pequena sala para palestras. Olha, imagina uma casinha pequenininha, e essa salinha, ela era para fazer as palestras. Quem teve a oportunidade aqui de ir no centro, lá, Rios de Luz, lá em São Pedro da Serra, lindíssima casinha, pequenininha, uma salinha também, muito lindo, muito aconchegante, e ali realizavam então as palestras, e o quarto, olha que interessante, utilizavam para o passe, ou seja, o trabalho nunca para, aquelas grandes atividades da escola e tudo mais, temporariamente parou, mas não ficou impedido, porque nós vamos perceber também que começa a se realizar os trabalhos nesta casinha. A primeira palestra foi feita em 2 de agosto de 1981 pela companheira Eline Meirelles, ela era de Niterói. Em seguida foi iniciado a atual construção da sede. Foi iniciada esta Casa de Amor, aonde nós vamos fazer uma pequenina reflexão sobre esta casa, aonde essa estrutura aqui, essa casinha pequenina, olha o que ela se transformou. Mas se transformou como? Unindo-se corações no mesmo ideal espírita, vinculados a esse coração magnânimo do Cristo, em ter condições de unir os irmãos necessitados para que aqui então pudessem ser socorridos e tratados, como nós aqui, muito agradecidos, estamos recebendo dessa espiritualidade amiga. Quando nós adentramos então esta casa, pela primeira vez, nos imaginamos o quanto nós podemos aprender e receber, porque sempre foi assim esta casa. O estudo, o aprendizado, o vínculo, a nossa essência do nosso coração a essa casa, e recebendo, sempre nos dando. Há um movimento da reciprocidade. Esse movimento no Espiritismo ele é importantíssimo, porque se nós ficarmos só na posição de receptor, tudo bem, há momentos na nossa vida dificílimos, temos que receber, precisamos da ajuda. Recebeu, se estabilizou, agora é hora da reciprocidade. Agora é hora também, se eu recebi, eu quero dar. Eu preciso doar. Doar amor, doar caridade, doar todo aquele sentimento ao meu irmão no caminho, à minha família, aonde, se anteriormente eu era um déspota na minha família, todos me olhavam meio atravessado, agora com o que eu recebi aqui, agora eu quero dar na mesma proporção, e eu vou dar amor aonde eu estiver, seja na casa espírita, seja no lar, seja na rua, no nosso movimento cotidiano. Isso é reciprocidade, porque senão ficamos só recebendo, e isso para nós, na nossa evolução, não é bom. Precisamos também nos movimentar. Não temos o exemplo do André Luiz, quando ele chega no nosso lar, claro, recebe, e depois ele vai doar de si, no trabalho, do amor e da luz. Aprendemos nestes ensinamentos o Evangelho de Jesus e sobre nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual. Esta casa, como todas as casas espíritas, então nos revelam como proceder, como caminhar, além de receber o tratamento e amparo. Assim, a nossa casa espírita Caminheiros do Bem, local onde temos muitas oportunidades de trabalho e de estudo que ampliam o nosso entendimento a respeito de muitas coisas, especialmente sobre a nossa fé raciocinada,
ajudando-nos a compreender o porquê de cada situação nossa vivenciada. Então, se essa casa, ela realiza essas tarefas, essas oportunidades de trabalho, ao qual nós agora vamos adentrar, porque são muitas atividades que essa casa aqui nos oferta. São muitos trabalhos, vamos dizer assim, com essa base dessa pedra angular. Porque enquanto esta casa estiver realizando esse trabalho de amor, ela está sustentada por esta pedra angular. Percebem? Não vai ruir, nunca. Agora, se afastam, se uma casa se afasta, retira essa pedra, vai ruir, vai desabar. E vai desabar no sentido espiritual, não só na questão física, mas principalmente na questão espiritual. Então, uma casa que se coloca como uma casa espírita, uma casa onde quer realizar as tarefas do bem e do amor, a exemplo de Jesus. Porque Jesus saía à rua, não ficava preso a um templo. Ele saía à rua e se movimentava e ia em busca dos sofredores. E aqueles que viravam-se o olhar para ele e o buscavam, ali eram atendidos. E a casa espírita também é assim. Quando nós adentramos esta casa, ela nos oferta vários recursos de nós nos reequilibrarmos na nossa caminhada. A única questão, o único detalhezinho, a grande dificuldade, se é que podemos dizer assim, está em nós, que é a nossa aceitação ao que nos é ofertado. E esta casa, ela atua nas seguintes atividades. Nas reuniões doutrinárias, como esta, onde é realizado a palestras, o passe e o tratamento espiritual. Então aqui nós já percebemos que quando nós dissemos aquela célebre frase do Caminheiros do Bem, iluminando mentes e consolando corações, há 75 anos. Há 75 anos. Porque com certeza aquele grupo que ali se reunia para o Evangelho do Lar tinha atividades no bem, fora do lar, da casa, do casal Cícero e a nossa irmã Zilda Victor. Com certeza já realizavam essas tarefas de amor fora daquele âmbito. Então nossas reuniões têm as palestras e as palestras são interessantes. Por isso, aqui adentrarmos o pensamento de Inácio Bittencourt, elas têm que ser simples, no sentido de que todos que aqui estão presentes possam criar as cenas mentais, porque é assim que nós gravamos. Nós não gravamos palavras, nós gravamos imagens. E quando nós começamos a criar ideoplastias, essas imagens, o que acontece? Abrimos campo para o tratamento espiritual que ocorre. Então aquele que está aqui, realmente aqui, está sendo tratado, porque aquele que aqui está, mas a mente está lá fora, dificulta o tratamento. Dificulta muito esse tratamento. E recebemos, claro, o passe, que é esse tratamento fluidoterápico, aonde nos refaz as nossas energias. Então toda quinta-feira e todo domingo nós temos essa oportunidade. E dos estudos, temos dois grupos. Temos o EIGE. O EIGE é o estudo do sistema sistematizado da doutrina espírita, sábado aqui às 17 horas. Agora, interessante, é para todos aqueles que chegam a casa, que têm afinidade com a fala, com os ensinos e querem aprofundar, querem trazer nesse estudo a sua vivência, para que ali ele possa, no seu mundo íntimo, se confrontar com aquilo que está recebendo como agora a verdadeira pátria, o mundo espiritual da fé raciocinada, compreendendo tudo isto, ali no estudo, dialogando e conversando e aprendendo as coisas novas da doutrina, do livro dos Espíritos e do Evangelho. E na terça-feira, às 20 horas, estamos no estudo aprofundado da doutrina espírita. Esse estudo, ele é diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque é para aquele que já tem assim
um estudo, ou pelo menos já leu as obras básicas, ou já leu pelo menos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, já está afinizado com as ideias espíritas. Aí então no EAD vai agora aprofundar, vai no espírito da letra de todos os textos bíblicos, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Aí conseguimos aprofundar. Temos também a evangelização das nossas crianças, não poderia deixar de ser. A educação sempre esteve envolvida no trabalho, como percebemos, de Inácio Bittencourt. Quando aqui ele estava encarnado, ele tinha esse movimento, e a casa vinculada a ele também não poderia deixar de ser. E as crianças então e os jovens, no domingo, aqui às 17 horas, no setor lá abaixo, recebem então as diretrizes do Cristo, através da doutrina espírita, com esse olhar da doutrina espírita, para que as crianças possam compreender numa linguagem infantil, mas sábia, cheias de riquezas espirituais para todos nós. Temos também a reunião de tratamento espiritual na sexta-feira. Que reunião de tratamento espiritual é? Esta é para os espíritos que aqui adentram a casa, que são trazidos por muitos que aqui chegam. Quando nós viemos à reunião, trazemos alguns irmãos conosco, com certeza. Muitos deles querem ficar a ouvir, a compreender, verem ali um alimento para a alma, aquele alimento que vai saciar a fome, que vai saciar a sede, como Jesus nos diz: nunca mais terás sede se beberes desta água, nunca mais terás fome se comeres deste alimento. Ele está falando do seu Evangelho. E esses espíritos então vêm e recebem através de tratamentos espirituais dentro das suas dificuldades, mas aqui recebem através dos médiuns, um trabalho conjunto desse intercâmbio dos médiuns, trazendo esses espíritos para que eles relatem as suas dificuldades e ali possam também ser tratados. Temos também a campanha do quilo, que foi iniciada em 1982 por Jair Coelho Martins e Arlete Neves, aos sábados na parte da tarde, e hoje é realizada pelos nossos grupos aos sábados às 9h30 da manhã. Então essa equipe sai às ruas, vão arrecadar esses alimentos. E olha que interessante, lembra quando nós falamos da reciprocidade? São irmãos que receberam desta casa. Por isso, quando nós podemos assim trazer alimentos, pela boa vontade, pela boa intenção dos nossos corações, já estamos se utilizando desse movimento de reciprocidade. Quando trouxemos, viemos à reunião, podemos trazer 1 quilo de alimento, podemos trazer. Sempre esse movimento de se recebemos, também doarmos. Temos o estudo mediúnico, na segunda-feira às 17 horas e quarta-feira às 20 horas, onde ali estudamos sobre a mediunidade e depois também temos algumas comunicações como prática mediúnica de alguns médiuns que estão iniciando, que estão começando, aprendendo a se disciplinar. Então são os primeiros movimentos desse intercâmbio, aquele médium onde ele não conseguia não desenvolver, não é desenvolver mediunidade, esse termo é um equívoco, mas é educar a mediunidade, porque desenvolvida a mediunidade já está, ele já é um médium, já tem esse intercâmbio, esse movimento para o intercâmbio com a espiritualidade, mas ele precisa educar. Aí é diferente de desenvolver. E nestas reuniões, que são realizadas às segundas-feiras às 17 horas e quartas às 20 horas, é dada esta oportunidade a todos os nossos irmãos que ali adentram este estudo. Temos também o projeto Sementinha, onde queridos irmãos também agora vêm também doar. Receberam, recebem e vêm doar. Vêm doar como? Realizando enxovais para bebês. Vêm na costura, se juntam um grupo, ou às vezes quando não pode o grupo, um vem e o outro não vem, elas sempre
se combinam, eles sempre se combinam para que sempre possam estar realizando essa tarefa tão importante que chega essas roupinhas aos recém-nascidos em situações muito difíceis, para que nós possamos sempre estar auxiliando e ajudando. E essa é a tarefa desta casa. Por isso, a sustentação dessa casa, ela está baseada, fortalecida pela pedra angular. Temos a visita aos lares de irmãos enfermos para a aplicação do passe. São aqueles irmãos ao qual nós podemos aqui vir, direcionar o nome, o endereço, e nós temos uma equipe que às terças-feiras se reúne e então vão a esses lares, onde os irmãos estão acamados, impossibilitados de aqui estar, vão lá receber o passe. Querem muito receber o passe. A família ora por eles, pede por eles, e esta casa então, se unindo à equipe espiritual, sempre sai em conjunto. Por isso vos falo, a equipe espiritual aqui presente é tarefeira atuante. Não podemos falar neles no passado. Eles são atuantes, só mudaram o plano espiritual. Como Inácio Bittencourt deixou de realizar tudo aquilo que nós lemos do Inácio Bittencourt aqui em sua biografia. Agora ele desencarnou, ele está lá no mundo espiritual, no mundo celeste, confortável. Muito pelo contrário, está aqui atuante na nossa casa. Então os espíritos estão sempre realizando junto conosco essa equipe. Temos também o Alegria de Viver, que é um grupo onde nós nos unimos e vamos a essas instituições onde tem os vovôs e as vovós, os nossos irmãos doentes da mente, realizando essa visita. Realizávamos aqui na nossa casa no penúltimo domingo de cada mês, mas pela pandemia estamos em stand-by, mas prestes a estarmos retornando a essa tarefa tão importante, porque todo tarefeiro, é importante salientar isso, todo tarefeiro que ele estuda, que ele trabalha, principalmente na mediúnica, ele precisa ter uma atividade social, ou seja, uma atividade que a casa vai ofertar, que ele tenha contato com o sofrimento do irmão encarnado. Porque é desenvolvendo esse sentimento de amor pelo irmão encarnado que nós também vamos desenvolver o nosso amor, o sentimento pelos irmãos desencarnados que vêm aqui se comunicar conosco. Temos também o atendimento fraterno e o receituário, que é realizado às segundas-feiras, ou no atendimento fraterno, num horário especial que marcar com a nossa irmã ou Ana ou Maria Amélia para receber esse atendimento. Esse atendimento, ele é importantíssimo, porque muitas das vezes nós chegamos aqui muito aflitos, muito desesperançados. O nosso mundo sem chão. Muitas das vezes a Maria Amélia e a Ana vão ter diálogos fraternos com irmãos emocionalmente quebrados. Então, aquela conversa juntamente intuídos pela espiritualidade da casa também, porque quando elas têm esse movimento de amor, de querer que aquele irmão esteja bem, fique tranquilo, se asserene, a espiritualidade também o quer. Então, quando nós temos o mesmo ideal, olha o pensamento atuante, o mesmo pensamento no bem, eles se unem conosco. No caso do trabalho, da tarefa dessas nossas irmãs, nunca fazem sozinhas. E o receituário também, porque Inácio Bittencourt, como nós lemos aqui, ele era receitista também. Ele era médium receitista. E ele, o médium receitista, como aqui na nossa casa ocorre isso, nós recebemos um médico da espiritualidade. E através da mediunidade da Maria Amélia, ele vai dar as receitas, vai dar o diagnóstico, vai dar o medicamento, que será sempre no campo da homeopatia, ou pelo menos na maioria das vezes. E sempre indicando também, diga-se de passagem, como ele é médico, com certeza foi médico aqui na Terra também, ele dá também diretrizes para procurar exames e tratamentos no campo
da nossa medicina, porque, na verdade, nós não temos que realizar um tratamento num lado espiritual e deixar o da matéria. Nunca foi essa a proposta. É unir forças. O ideal, sim, que é no bem, que é no tratamento. Se é na matéria ou espiritual, não importa. Mas aqui se une. É sempre essa união do bem para o tratamento de todos. Nós temos também na nossa casa a mentalização e irradiação aos nossos irmãos hospitalizados e necessitados de atendimento especiais. São muitos dos nomes que são colocados na caixinha, entra nesse campo da irradiação, e muitos irmãos enfermos no hospital, também trazidos por irmãos, por corações que querem ver a melhora desses irmãos, a melhora física, natural, mas acima de tudo, que esses irmãos, independente da condição que se encontrem, mas estejam amparados pela espiritualidade, estejam sendo ajudados pelos irmãos maiores. E é isso que ocorre nessa irradiação desse atendimento dos nossos irmãos. E no serviço assistencial, que não poderia deixar de ser, desempenha um grande trabalho, atendendo mensalmente, meus irmãos. Olha a nossa casa, Caminheiros do Bem, 470 famílias diretas, fora aquelas que vêm para buscar alguma coisa, não entrou nem nessa contagem aqui. Imagina a necessidade de alimentos. Por isso, naquele movimento, se eu recebi também quero dar, aquele movimento de sempre quando nós pudermos, trazermos algum alimento nesse sentido, para auxiliarmos essas famílias que são atendidas pela nossa casa. São atendidas com roupas, com outros auxílios, aos carentes então que procuram o Caminheiros do Bem. E seguindo sempre o lema do Caminheiros do Bem, iluminando mentes e consolando os corações. E queríamos finalizar com uma mensagem de gratidão a essa casa. E nós começaríamos assim: não cabe em palavras a profunda gratidão que todos nós que somos frequentadores e tarefeiros expressam pela família Caminheiros do Bem. Em especial, o amor e o carinho doados aos que atuaram e atuam nesta instituição pelo senhor Inácio Bittencourt, nosso mentor espiritual, mentor desta casa. Sabemos que mãos invisíveis nos iluminam, nos protegem e trabalham em benefício de todos. Por conseguinte, sejamos realmente semeadores do bem, com paciência e perseverantes, fazendo jus ao que tanto recebemos e aprendemos desde a fundação desta casa de amor, seguindo sem esmorecer avante no trabalho da seara. Parabéns, parabéns, Caminheiros do Bem, e gratidão, essa é a palavra nossa, e gratidão, não só aos 65 anos ou 75 anos do Centro Espírita Caminheiros do Bem, mas primordialmente a toda a equipe espiritual que aqui se faz presente e que nela age nesta casa, iluminando mentes e consolando corações. Que Deus nos abençoe.